Sejam bem-vindos a mais um episódio do Roda Fita Podcast. O meu nome é Débora. Meu nome é Luiz. Eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar sobre Não Se Preocupe Querida, um thriller estrelado pela Florence Pugh, o amor da minha vida, e o Harry Styles, que vivem uma vida pacata, vivem um sonho americano numa comunidade isolada no meio do deserto, até que a Florence Pugh começa a notar algumas coisas meio estranhas com o pessoal que vive ali. E aí a gente vai descobrindo ao longo do filme o que tem de errado com esse subúrbio no meio do deserto. Mas antes da gente começar a falar sobre o filme, por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram Roda Fita Podcast. Por lá vocês podem enviar uma mensagem pra gente sugerindo temas, ou então comentando sobre um programa que vocês ouviram. E se vocês preferirem, vocês também podem enviar um e-mail pra gente. Nosso e-mail é rodafitapodcast@gmail.com. Roda a fita. Bom, gente, eu ainda não tô completamente decidida se eu gostei ou não gostei desse filme. Eu tô meio dividida, assim. Eu gostei da crítica que o filme fez, mas ao mesmo tempo eu acho que ele se perdeu em alguns momentos. E vocês, o que vocês acharam? Olha, quando o filme terminou, eu olhei pro meu amigo Luiz e falei assim: olha só, um filme. E o Luiz olhou pra mim e falou assim: com certeza, esse é um dos filmes já feitos. Então acho que a gente meio que achou o filme ok. Foi isso, Luiz? Eu tive essa impressão. eu também achei. Não é um filme fantástico, não é um filme ruim, mas também, assim, acho que não fede nem cheira no final das contas. Eu também tive essa impressão. Eu achei um filme da hora, sim. Achei interessante algumas coisas. Só que eu acho que, igual a Débora falou, ele dá uma escorregada em vários momentos. Que, sei lá, acho que poderia ser bem melhor. Poderia ser mais explicado. Não explicado em si, mas, tipo assim, mais desenvolvido, talvez é a palavra. E eu achei interessante, assim, algumas coisas. Só que eu acho que entra no ok mesmo, sabe, pra esse filme. Sim. Agora, de uma coisa temos que falar, que é a Florence Pugh, realmente, a bicha é muito... Ela carrega esse filme nas costas, Carregou. ela é muito boa. Na hora que ela faz o piquinho dela, você sabe que ela vai atuar. Esquece. Mano, ela é muito boa. Eu acho que, assim, o roteiro, ele dá... E a direção também, acho que dá uma leve escorregada. Em alguns momentos você não sabe pra onde que o filme vai. E parece que nem o filme sabe pra onde ele vai. Então, esse pra mim foi o problema, assim, durante o filme. Depois, quase no final ali, eu tava crente que já ia acabar, ia ficar por aquilo mesmo. Antes daquele ato final ali, eu achei que ia acabar, ia ficar por aquilo mesmo, e aí ia ser uma bela de uma bosta. Mas não, teve uma resolução, né? Ela conseguiu escapar lá do lugar e acabou. Mas, nossa, eu fiquei muito confusa assistindo esse filme. Muito confusa mesmo. Não sabia o que ia acontecer, o que estava acontecendo, para onde o que o filme queria passar também. Eu acho que em alguns momentos ele traz bem o que ele quer passar, mas em outros ele se perde completamente. Então, pra mim, esse foi o problema, assim, do filme. O Harry Styles, ai, mano, dói até do meu Ele coração tá horrível, ele tá falar horrível. isso, né? Como Dói até do meu ator, ele é um coração. ótimo ser humano. Como ator, ele é um ótimo cantor. Mas, assim, o Harry Styles, ele já fez algumas outras atuações. Inclusive, ele vai lançar um filme agora, mais pra frente, que dizem que ele tá muito bem. E, inclusive, eu quero muito assistir esse filme. E ele lançou esse, né? Esse filme tem várias tretas. Pra começar, que quem que ia fazer o papel do Harry não é o Harry. É o Shia. Como chama o sobrenome dele? Shia LaBeouf. Isso. Então, ele ia fazer, só que esse é um ator muito cheio das tretas, né? E acabaram tirando ele do projeto. E aí acabaram escolhendo o Harry pra poder fazer esse filme. Eu não acho ele de tudo ruim, mas tem uns momentos que eu acho que ele não sabe o que ele tá fazendo. Mas eu não sei, não tenho mais opiniões, só isso mesmo. Mas olha só, isso não pode ser do personagem, porque tecnicamente o personagem também tá atuando. Uhum. E ele não é um ator profissional, né? Ao que tudo indica, ele é só um cara, entre aspas, normal, que acabou entrando pra essa organização, pra esse culto. E ele precisa fingir que ele tem aquela vida que ele tá apresentando pra mulher dele, pra que ela continue presa ali naquela simulação. Então, existe o argumento de que, nos momentos em que ele parece estar atuando mal,
é o próprio personagem que não sabe atuar. Mas eu também tô meio que É. defendendo demais o filme. Então, eu pensei muito sobre isso, tipo assim, que eu saí andando, né? Tipo assim, eu fui pra casa andando e fui refletindo muito no meio do caminho sobre esse filme, pensando nele e tudo mais. Porque a gente assistiu recentemente, né? Tipo assim, antes dessa gravação que assistiu 2 horas atrás. Então, tipo assim, não ia ter tanto tempo pra refletir sobre o filme, mas, tipo, eu acho que acaba que o filme usa isso meio como muleta. Não propositalmente, mas realmente dá essa impressão que, tipo assim, tem vários momentos que o personagem do Harry Styles, ele tá meio perdidão, aí você não sabe na atuação dele se ele tá entendendo, tipo assim, se ele tá maquinado naquilo também, de tipo, ele entende que aquilo tudo tá acontecendo e que tá zoada a situação, ou se você não sabe se ele tá perdido também, igual a Force Pill. Tipo assim, tem hora que gera muito essa dúvida, sabe? Se o personagem dele sabe ou não o que tá acontecendo. Mas isso eu acho que Uhum. realmente acaba sendo uma muleta mesmo. Porque isso, eu acredito eu, pelo menos é o que passou de eu entender, é que o Harry Styles não tava sabendo atuar naquelas cenas. Então, tipo assim, passou essa dúvida de, tipo assim, o que ele tá querendo passar com essa sensação? Só que casou com o personagem, com a situação do personagem. Mas tem algumas cenas, por exemplo, que deixou muito nítido que ele não sabe atuar, tipo assim, nessa situação, nesse filme, pelo menos. Foi aquela cena do carro também, que ele começa a gritar, assim, tudo mais. Eu não queria que escutesse. Eu achei aquilo horrível, tá ligado? Eu achei a artificialidade gigantesca. E aquela cena não seria o próprio. Não teria essa muleta, não teria a muleta que o que o cara estaria atuando pra esposa. Não, aquela cena lá ele tava mal, falou assim, puta merda, minha esposa descobriu, vão ter que machucar ela de volta pra ela entrar nesse mundo aqui. E, tipo assim, foi uma cena muito, sei lá, sem emoção. Ele só tava chorando lá, gritando e não passou nada de emoção pra mim, sabe? Aí eu acho que é muito isso, entende? Eu Então, acho que a cena que isso mais, tipo, nessa cena que você falou, nem pra mim não incomodou, mas a É, cena pra que mim também mais não. me incomodou foi aquela cena daquele dança, começa a dançar lá no palco. Gente, o aquela que foi foi aquilo? aleatoriedade Que foi gigantesca. aquilo? Nem o próprio filme sabe porque ele colocou aquela cena ali porque não faz sentido nenhum. Eu achei que depois ia fazer sentido, depois que explicassem o que estava acontecendo, mas não faz sentido nenhum, gente. Pelo amor de Deus, o que foi Não, aquilo? E pra a mim pareceu cara. que o Frank tava Humilhar. querendo dar uma resposta pra Florence Pugh, que ele sabia que ela tinha ido até aquela torre lá. Uhum. E de alguma forma tava mostrando pra ela que ele controlava o marido dela, meio que humilhando ele, fazendo ele Eu também achei dançar, isso. Ah, verdade, faz sentido. controlando ele, sabe? Eu acho que Faz tem vários sentido, momentos, faz sentido. eu também acreditei que foi muito isso, porque tem vários momentos que ele fala assim, por que você não tá rodando? Roda, roda, roda! Aí ele, roda, roda, tipo assim, sabe? Aí ele começa a rodar e o está ficando virando uma Blade Mas o Blade. pior é que ela nem tava assistindo, né, velho? Ela tava no banheiro. Então, mas eu não acho que nem foi pra Force Pill, eu acho que foi mais mostrando controle sobre o próprio hairstyle, sabe? De assim, olha, você tá ciente sobre a situação, sua esposa tá passando os limites, e eu acredito, pelo menos eu senti até uma mensagem meio machistona nessa parte, sabe? Tipo assim, de homens machos alfas tretando e mostrando quem que manda na situação, sabe? Aí o Chris Pine lá falou assim, olha, roda aí pra mim, sabe? Eu que tô tomando conta aqui e também você não tá sabendo dar conta do que você tava predestinado a fazer, sabe? Pelo menos eu senti muito essa cena, pelo menos foi o que me passou. Só que ao mesmo tempo, entrando na minha maior crítica pra esse filme, é que eles abordam várias coisinhas assim que seria interessante falar depois. Sei lá, nem que seja o Chris Pine mandando hairstyles fazer outras coisas, assim, mandando mesmo, em outros homens também. Só que não, só ficando no raso, entende? Em vários momentos, assim, em coisas que poderiam ser melhor desenvolvidas. Sim. Sim, eu também acho que tem alguns temas que o filme quer discutir e ele até ele não discute, né? Ele não chega a discutir, ele apresenta o tema, ele sabe ou ele presume que a audiência vai reconhecer o tema e pela bagagem da própria pessoa que está assistindo o filme, ela vai conseguir ligar os pontos e falar, ah, tá, o filme é sobre isso. Mas o filme em si não consegue trabalhar em Uhum. cima daquele assunto que ele quer apresentar. O próprio plot twist final, que é uma coisa que eu até falei com o Pedro, né? Que assim, quando você tava falando lá, Débora, é que eu acho que o filme ele sabe pra onde que tá indo, ao mesmo tempo que ele trabalha nesse fato de não estar sabendo direito pra onde tá indo.
É isso eu acho que eu entendo desse filme. Que ele age muito, eu não consegui ter tempo para correr atrás de um termo, que eu e o Pedro tá até discutindo depois do cinema, que é um termo que é quando você quer agir para que o filme tenha um mistério. Então você começa a fazer armadilhas dentro desse mistério. Então a todo momento o filme fica soltando dicas que te deixam meio perdidinho, não sabe para que lado você tem que ir, pra você interpretar o mistério, e no final ele entrega para você o resultado, o veredito, sabe? Fala assim, olha, era isso aqui, sabe? E eu acho que o filme ele meio que dá esse tom de tá, você sabe pra onde tá na trama, porque realmente ele de uma hora, até falando com o Pedro depois que eu tava comparando ele com outros filmes, eu comparei ele com um filme que chama Viveiro. Que nesse filme Viveiro, um alienígena, que a gente tem no começo do filme a gente não sabe, vende uma casa pra um casal, aí o casal vai pra lá, só que as casas é tudo igual, é super isolada, é tipo aquela cena que sobe assim e mostra que é um lugar cercado por montanha, casinha tudo igual, sabe? Aí me deu uma vibe muito Viveiro, eu falei assim, nossa, deve ser um lugar que estão levando esses casais pra eles viverem ali, fazer a sociedade em si, reproduzir e ficar se sustentando. Eu falei assim, vibe Viveiro. Aí depois, ao longo do filme, me deu uma vibe até do filme do A Vila, que é do Shyamalan. Que lá, já dando spoiler sobre o filme, que se não quiser pula uns 10 segundinhos, o filme se passa como se fosse uma vila antiga, de pessoas medievais, só que na verdade estão nos dias atuais. E é tudo um negócio de mudança de informação para que as pessoas não perguntem, não saiam daquilo e eles consigam viver daquela forma que eles querem. Aí, ao longo do filme, é só ter umas coisinhas assim que começou a gerar um estranhamento meu. Que eu fiquei assim, não, pera, isso aqui não deve ser no passado, deve ser fora dessa região aqui, deve ser no futuro não, no nosso presente, e acabou que é. Só que não é do jeito que o filme estava preparando. É isso que eu senti. O filme preparou de diversas formas, deu a entender que poderia ser uma arma do governo, poderia ser, sei lá, deu pra entender que tinham várias coisas, tinham, sei lá, até mesmo uma coisa, um ser ali que estava dando poder para as pessoas, porque tem aquela luz vermelha saindo de dentro que começou a fazer a Florence Pugh ficar meio loucona, e deu a entender várias coisas. Só que aí no final ele quis meio que chocar com a reviravolta e mostrar que era um San Junipero, sabe, do Black Mirror, que é o mundo na nuvem. Que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, sabe? E sei lá, achei meio fraquinha essa reviravolta. Em nenhum momento o filme apresenta elementos que fazem a gente pensar que é uma simulação, Sim, né? exatamente. Eu acho que tem as alucinações da personagem principal, mas isso pode ser qualquer coisa, não uma glitch na Matrix. O avião, o avião ele chega lá, na hora que ele passa perto assim, ele não glita, não dá um glitch tipo assim de ele fica, sei lá, vira pixels e volta. Não, ele dá como se tivesse um campo de força em cima da cidade. Isso. Aí, Inclusive, estranho. não explicaram, né, o porquê do avião. Exatamente. Tipo, não faz sentido. Se é uma coisa de computador e tudo mais na cabeça das pessoas, qual que é o sentido de ter um avião passando lá? Sei lá, um dos programadores mandou um avião aleatório, sabe? Não faz sentido mesmo. Aí, sei lá, eu acho que esse avião acabou sendo só pra te dar te fazer confusão mesmo, você não saber o que é o mistério. Porque realmente, até na hora que dá esse glitch né? Dá esse bug no avião, eu pensava que era um campo de força. Eu falei assim, então deve ser uma arma do governo, deve ser uma parada muito louca que tá acontecendo aí. Mas não, o filme vai te jogando pra cada lado assim, e no final te entrega uma coisa que nem tava na mesa. Aí eu achei muito pai essa reviravolta final. Inclusive eu queria discutir com vocês os terremotos. Eu tava pensando, não sei se faz sentido, mas acontecem, eu acho que 2 ou 3 terremotos, e todos eles acontecem antes daquela vizinha da Alice cortar a própria garganta e pular do telhado. Todos esses terremotos acontecem antes disso. E aí eu não sei se pode ser isso, mas eu acho que por ser uma comunidade em que todo mundo compartilha a mesma simulação, o fato daquela personagem estar meio que corrompida ou doente, como o Frank diz, faz com que a simulação comece a meio que cair aos pedaços. E uma coisa que corrobora essa teoria é no final a Florence Pugh saindo da casa e as lâmpadas na rua explodirem. Faz sentido. É isso o terremoto? Faz sentido. É uma influência da outra personagem? Faz sentido, cara. Faz sentido. Eu não tinha pena pensar nisso, tava pensando
Que o terremoto era mais essas paradas de o roteiro te jogando pro lado pro outro. Pra você pensar que eles estão construindo uma coisa no subterrâneo, sei lá, sabe? Tanto que eu Uhum. tava pensando que seria uma Eu criatura. pensei nisso. Durante o filme eu tava achando que era Eu isso. até pensei que era uma criatura durante uma parte do filme, porque eu assisti Nope recentemente, tá meio fresco esse negócio na minha cabeça, mas também por estar gerando essas alucinações e tá uns terremotos. Eu falei assim, a criatura tá querendo se soltar. Mas eu pensava que era corroborando, mas você falando das lâmpadas faz total sentido. Na hora que as lâmpadas começaram a explodir, eu falei assim, o personagem do Chris Pine querendo, sei lá, assustar a Florence, mas faz total sentido de ser é, a Matrix ali começando a se corromper, começando a, tipo assim, não lidar bem com essa revolta. Faz sentido mesmo. Eu Uhum. acho que deve ser isso mesmo, Pedro. Mas seria uma coisa... Quebrei o filme. E a mulher não morreu, né? Tipo, Não? só o homem que se o homem morresse aí dentro de simulação, aí sim seria verdade, mas a mulher Não. morrendo não, né? Não, morrer sim. Ela até... Eu acho que ela morreu. A vizinha mesmo, a vizinha aqui que é os filhos, né? Ela fala assim, ó, corre, corre. Por causa que se você morrer aqui, o Frank vai querer te matar, e se você morrer aqui, você morre de verdade. Aí ela só mandou correr mesmo e foda-se. Mas eu acho que ela morreu de verdade mesmo. Se ela apareceu em um Ah, momento que eu não tá. lembro, deve ser alucinação. Eu tinha entendido que ela tinha falado que, tipo, eu não sei se eu escutei, sei lá, mas eu achei que ela tinha falado que se o homem morresse, sim, mas ela não. Porque as mulheres que estavam ligadas de uma forma diferente à simulação, não sei. É não. Porque elas ficavam o tempo inteiro dentro da simulação, né? E eles não. Eles saíam da simulação, não sei. Sei lá, Mas eu porque que eu acho. achei. É uma vibe Matrix, que, tipo, seu cérebro tá ligado àquela simulação. Então, quando você morre, dá uma descarga e você. Sabe, você morre junto na vida real, sabe? Tipo assim, você não é que, por exemplo, ele tomou a. Ele tomou o que na cabeça? Canecada, né? Copada na cabeça. Aí. Copada. Não é que ele vai estar com uma machucada na cabeça do lado de fora, mas, tipo assim, o cérebro dele derreteu. Porque foi muita coisa pra Uhum, processar, sabe? Aí eu acho que é mais isso. uhum. E outra coisa sobre o final, que tipo, não só isso de ter colocado uma carta na mesa que não existia, eu acho que foi muito mal desenvolvido. Tipo, tá, entregou o mistério, mas desenvolve esse mistério. Porque daria muito pra desenvolver. Ela só falou assim, é uma simulação, e é isso. E fechou o filme. Aí ela fecha Vou ela fugir respirando. dela. Ué, É, sim. Tem todo o lance da vizinha dela que tá vivendo ali. Ela sabe que é uma simulação, mas continua vivendo ali porque os filhos dela, eu acho que deu a entender que morreram na vida real e ela Aham. Uhum. conseguiu recriar a partir das memórias dela ali naquela simulação. WandaVision Isso é uma total. ótima discussão. É, ué. E foi só um diálogo. Isso poderia gerar conflito pra personagem principal, pra ela, sei lá, ficar pensativa se ela deve ou não sair, porque a vida dela. A vida dela, assim, não era ruim do lado de fora, né? Ela só tava meio que sobrecarregada do trabalho. Aham. O grande problema era o marido dela, Que mas poderia sobrecarregava gerar ela algum por tipo causa de disso. discussão E ali. tem uma parte lá que o cara fala que tá sem emprego e que ela tem que fazer mais turnos por causa dele, né? Então acaba que o marido que deu Mas esse problema. o filme traz uma discussão legal que é a questão de o outro achar o que é melhor pra você e tomar uma decisão baseada no que ele acha que é melhor, né? Uhum. Eu achei Sim. muito legal ela falando que ele fala que ela estava infeliz, né? Mas era a vida dela, né? Você não pode tirar esse poder da pessoa, né? Sim. E ninguém deveria ter essa atitude e achar que tem esse poder sobre outra pessoa. E aí eu fiquei pensando na vida real, né? O que as pessoas de fato fazem umas com as outras dentro de relacionamento, não só relacionamento amoroso, mas como, por exemplo, relacionamento com pai e mãe. Pai e mãe geralmente também tem Sim. esse tipo de atitude com relação aos filhos, né? Uhum. E eu achei uma discussão legal. É claro que o filme também aborda outras, leva um pouco além, né? Mas eu acho legal, assim, isso que o filme trouxe. Uhum. E eu acho que essa justificativa que o Harry Styles dá, de que ele vê ela infeliz e queria dar uma vida melhor pra ela, eu acho mais uma desculpa. Porque o Uhum, que eu entendi é que ele era frustrado uhum, e não gostava de ser sustentado pela esposa. Uhum. uhum. Com certeza. E que ele queria controlar, queria ser como que chama? Não é dono de casa, é
a pessoa que sustenta a família. Tanto Sim. que ele vai para uma simulação, representa um passado, uma sociedade em que os homens saíam para Sim. trabalhar, que as mulheres ficavam em casa, faziam todo o trabalho de casa, e eram simplesmente servas do cara. Sim. Uhum. E isso mostra o sonho que ele queria realizar não era bem dar uma vida feliz para a esposa, mas sim uma vida que ele achava que era melhor para ele. Uhum. Oh, e essas duas Sim. mensagens são muito legais. Tipo assim, ainda tem outras coisas também, né? Tanto do próprio grupo que ele criou isso. E por isso mesmo que, tipo assim, eu acho que seria legal se tivesse mais nem que seja 15 minutos, meia hora pra desenvolver isso, sabe? Meia hora talvez seja muito, mas 15 minutos só pra gente ver como funciona, de onde surgiu. Nem que seja ela saindo da cama, ela tirando as amarras e começando a ler as mensagens lá no grupo pra ver onde tá o cara, sei lá, e Uhum. puxar a polícia, sabe? Mas ela lendo as mensagens, tipo do filme do Batman, que tem o Coringa, que a gente vê as mensagens dos incel lá. Aí, sei lá, nem que a gente vê esse diálogo entre eles, porque não só essa mensagem que eu achei muito legal, que a Débora falou e tal, porque realmente foi muito isso, do cara decidindo o que é melhor pra ela através da percepção dele daquilo. Então É, ele acha que entende ela, só que na verdade ele tá trazendo através do escopo dele, entende? E ainda é. por cima tem muito isso que o Pedro falou, que ele tá infeliz e ele acha que a mulher dele tá infeliz por causa dele, né? Isso sim. Mas É, porque na ele. verdade o problema é dele, né? Não é É, com ela. A vida é dela, não tem nada a ver com ele. E ele que é uma exatamente. desculpa, né, É. dele. E entra muito nesse machismo de, assim, de o cara achar que tem que ser o centro daquele mundo ali. E de se ele não tá bem, se ele não tá o quê, se não tá o top lá, tá dando sustento pra família ali, ele não tá. A vida dos dois não está boa. E realmente não tava, mas ele interpretou completamente errado. Ele destoou totalmente. E, velho, e seria tão legal se desenvolvesse mais, porque é um completo absurdo, velho. O cara fez basicamente ela virar Uhum. escrava dele. Que ela Sim. arruma a casa, faz comida, chega de noite às trans e é isso. É a vida deles, é isso. Sabe? Que, tipo Cara, assim, me tudo deu melhor pra tanto ele. calafrio. Me deu tanto calafrio assistindo essa sequência de cenas onde ela arruma a casa, faz a janta, vai pro balé, arruma as coisinhas todo dia, a mesma coisa, o mesmo café da manhã, o mesmo tudo, sabe? Eu fico pensando na vida real, porque a vida de muitas mulheres ainda é assim, e tudo bem, quem tem, quem quer que seja assim. Mas, mano, nossa, eu quase morri de É aflição agonia, assim. demais. É, e pensar que ela era uma mulher ela era médica, né? Ou Uhum. Ela era enfermeira? residente, eu acho. Ah, mas dá na mesma, ela faz Ela Residente, tava medicina. né? no, ela tava no processo pra se É, tornar médica mesmo. É, então, e aí, tipo, ele tirou uma coisa que era dela, né? 100% dela, por um desejo dele. sim, E ainda exatamente. achando que era melhor. E é sempre aquela desculpa, né? Pra poder justificar suas próprias atitudes. Exatamente. Sim. E olha como que seria interessante se tivesse desenvolvido mais o grupo, porque, tipo assim, tem uma frase que me pegou muito, me quebrou muito, que eu fiquei assim, eu fiquei puto depois que acabou que eles não têm desenvolvido isso, que virou e falou assim, nome Jack não sei das quantas, a esposa tal coisa, relacionamento anterior. Eu falei assim, filha da puta. Eu, tipo, não sei se foi essa frase que ele falou, mas tipo assim, mostrou que, pelo menos naquele caso, eles tinham relação antes do Vitória. Então, Aham, existe Sim. casos que a mulher foi sequestrada e não tinha relacionamento com o cara. Sabe? Pelo menos deu a entender aham. isso. Isso me deixou muito puto. Eu falei Sim, assim, sim. mano, então a mulher liga e não Uhum, faz a menor ideia do que tá acontecendo. Que não sei nem se é o caso daquela outra mulher nova que entrou, porque ela tava muito chocada. Ela tava muito chocada. Pode ser que seja uhum. até um caso dela, de ela ter sido sequestrada e tá num relacionamento desse jeito com um cara que ela não conhece. Que o cara simplesmente chonou nela e falou assim: eu quero essa mulher na minha vida. E sequestrou ela e começou a fazer aquela palhaçada toda de amarrar e deixar na simulação, sabe? E tipo assim, nossa, poderia ter desenvolvido isso, ter explicado melhor. Sei lá, fiquei chateado de não ter passado a mais isso. Porque ficou uma frase tão impactante pra não ser só impactante mesmo, sabe? E mostra mesmo como é muito, tipo, machismo mesmo, do jeito que eles mostram que a mulher é completamente controlada, tipo, o jeito que a mulher tem que se comportar. E, nossa, cara, é muito pesado, assim, essa parte, assim. Nossa, eu quase tive um colapso na cadeira do cinema. Não, mas isso é horrível mesmo. Ainda bem que a cadeira é confortável, né? É, ainda bem.
A Débora teve todas as Verdade. mordomias. Enquanto isso, hoje no cinema eu estava me fundindo com a cadeira, porque tava um calor dos infernos. Que eu não conseguia ficar parado, ficar mexendo, ficar Nossa. passando, né, ventando eu, porque, meu Deus, tava um inferno. Não, e aí vocês podem pensar assim, o cinema tava lotado, né? Pra tá esse calor. Aham. Tava cheio de gente. Eu, Luiz e mais 3 meninas. É. 3 fileiras na nossa frente. Nossa. Tinham 5 pessoas no cinema, que cabe o quê? 200? E tava um calor infernal. É foda. Mas, nossa, tipo assim, essas outras vertentes que o filme te dava, acho que seria até muito interessante, até mesmo, tipo assim, já que eles não aproveitaram de ser tecnologia e tudo mais, sei lá, nem que seja realmente no passado, naquela época que o filme tá passando, vai ser uma parada meio que da sociedade, que, pô, você dá até uma crítica à sociedade daquela época, né, no caso, seria uma coisa interessante também, pra ser passado. Uhum. Uhum. Ou tem uma outra coisa também que mostra muito de leve, também poderia ter sido desenvolvido, mas eles mostram um pouquinho, que é da onde o cara tirou a ideia, né, de fazer isso. E aí Ah, mostra ele meio que vendo um vídeo no um céu. YouTube e o cara meio que vendendo essa ideia e tal do projeto e Parece um tal. podcast, né? É, parece. Ah, um coach quântico. Mas é Oh, muito parece um coach quântico mesmo. Ele tá lá assim, é. tem que melhorar esses presentes, sei lá, as quantas. E fica falando. Você é o homem, você que É. E, é foda. nossa, Você Aham. decide. existe, eu tenho E é certeza que uma, existe é essas uma porra. puta crítica pros dias que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Porque, mano, você consegue controlar muita gente vendendo esse tipo de ideia, sabe? Uhum. E a gente vê muito isso hoje em dia. Existe alguns sentimentos que o ser humano tem que são muito poderosos que pode assim causar muito estrago. E esse é um deles, né? A sensação de a promessa de te dar uma vida feliz e perfeita, né? Pelo menos para no caso ali das mulheres, e dar isso pro homem achando como colocando ele como um provedor ou alguém Uhum, que sim. está solucionando um problema muito grande, que é a vida, a infelicidade da vida, né, e do cotidiano e tal. Então isso é algo muito foda e ver como que essa ideia entrou na mente dos homens, que é pelos meios de comunicação e tudo mais, é muito louco, porque é o que a gente vê também vê acontecendo hoje em dia. Uhum. Inclusive nessa época agora que a gente está vivendo no Brasil mesmo, né? É o terceiro filme, eu acho, que a gente fala aqui no podcast que tem esse assunto, né? Como um dos. Ou trama ou subtrama. O Batman tem isso com o Coringa, com o Charada, né? Que eu falei aqui nesse podcast, mas a gente falando no podcast do Batman sobre essa parte. Tem o filme que a gente falou lá do Rede de Ódio também, que aborda muito essas paradas. Sim. Uhum, verdade, Tem verdade. toda a questão do pertencimento a um grupo, né? Sim. Exato. E é por isso que a gente até comentou no início do podcast que parece ser mais um culto do que uma organização. Porque o Frank. Por que o Frank tá fazendo aquilo, né? Ele não ganha nada distribuindo aquela simulação para mais pessoas. A não ser o respeito e a admiração do pessoal que entra na Ah, não, simulação mas ele por ganha causa dinheiro dele. também. É que o Harry Acho que Styles eles fala. pagam pra O poder. Harry Styles fala É, que. mas se ele vive dentro da Não, simulação. não, ele sai. O tempo que ele trabalha na Vitória seria que tá trabalhando na real. Até que eles falam uma parte lá na hora que a Force Pugh descobre tudo. Que eu não sei o nome do personagem mesmo, não vou lembrar. Esqueci completamente o nome dos personagens. Mas a Force Pugh, né, questiona. Eu falo assim: não, a pior parte da minha vida, do meu dia e de tudo mais, é que eu tenho que ir embora daqui, tenho que trabalhar na vida real para sustentar Não, isso aqui. isso o Jack, o marido dela. Não, mas então, o Jack falando isso. Então ele, Não, o que eu ele quero sai pra dizer é pagar o o Frank. Então, ele sai pra O pagar o Frank. líder da. Então, mas aí é que tá. Ele poderia simplesmente receber esse dinheiro e não entrar na simulação, entendi, entendeu? agora entendi. Só gerenciar o sistema. O fato dele entrar na simulação e ser o líder da comunidade indica que ele gosta de ser admirado, gosta de ser Exatamente. endeusado pelo pessoal que tá E ali. não só isso, ele gosta Ele é de que nem um ser. pastor, entendeu? E não só isso, Sim. ele também gosta de ser desafiado e de mostrar que tem maior competência. Tanto que ele fala pra Force Pugh que ele.
Que ele, tipo assim, ele sabe que ela sabe de tudo e que ele gosta disso. Que é importante ter pessoas que vai contra ele pra ele mostrar que ele é forte e tudo mais. Aí na hora que ela meio que queima todas as cartas na manga dela, ela fala assim, putz, que decepção. E vai embora assim, sabe? Só que depois ele vê que o buraco foi mais embaixo. Mas mesmo assim, tipo assim, O é que tudo tudo relação de indica controle dele. a gente tá vendo o começo da empreitada dele. É. Porque parece que ele tem uma visão de mundo em que a sociedade deveria ser daquela forma, idêntica àquela simulação, e ele tava meio que expandindo o sistema. Aos poucos, tanto que tem, acho que no momento que a Florence Pugh tá andando de ônibus, mostra uma placa escrito assim, em breve Vitória 2, Projeto Vitória 2. Não vi isso não. E as personagens comentam também que vão construir mais uma rua e elas não vão morar mais tão distantes do centro, porque vai ter mais uma rua. É verdade, então elas... esqueci dessa parte. E então ele tá expandindo aquele projeto e ele queria que a Florence Pugh testasse ele, para que ele pudesse mostrar que ele tá controlando aquilo e que ele provavelmente usaria aquele desafio, a revolta dela, como uma forma de Melhorar, aparar né? algumas arestas, corrigir alguns erros da simulação para que ele conseguisse controlar ainda mais pessoas no futuro. Eu senti até mesmo Sim. uma vibe, a gente comentou no último Vidas Perdidas, do Matrix, né, que tem... que o Pedro vai ficar puto, né, disso, mas teve a versão paraíso no Matrix, que tudo era legal, tudo era pleno, só que os seres humanos estavam desconfiando pra caralho. Aí eu senti uma vibe disso no Chris Pine lá, no Frank, que ele tava de assim, então vamos ver o que tá acontecendo de errado nessa simulação aqui pra gente dar uma otimizada, sabe? Porque tudo era muito perfeito mesmo. E tanto que foi uma das coisas que mais me deixou esquisito durante o começo do filme, que me pareceu muito com o filme Corra mesmo, que tava tudo muito, tipo assim, muito planinho, tava tudo funcionando de uma forma que, assim, tava tudo certo, só que tava muito esquisito ao mesmo tempo, sabe? Eu tô assim, mano, o que tá acontecendo aqui? Sabe aquela vibe de, tipo assim, tem algo muito estranho rolando, sabe? Até a parte que eu e o Pedro rachou o bico, foi do Burning Man lá, ó, dos carros tudo indo no meio do deserto, do nada, assim, no começo do filme. Eu pensei, que porra é essa? Porque foi uma sequência de cena muito então... perfeitinha uma atrás da outra, e de repente, do nada, um tanto de carro É. correndo no deserto. Eu falei assim, what? Até aquele momento eu tava achando que era um drama de época. Eu tava achando que era um filme que se passava, sei lá, nos anos 50, anos 60, depois foi o e Mad que era, Max. sei lá, um romance, Harry Styles e Florence Pugh. Aí na hora que mostra aquele lance lá, parece que os carros estão indo pra uma base no meio do deserto. Eu falei, tá. Tem caroço nesse angu, né? Foi muito Oh, estranho. mas eu acho que no final ela conseguiu quebrar todo o sistema, né? Porque a mulher matou o chefão lá, né? O Frank. Então, o que aconteceria na vida real? O sistema entraria em colapso. Não necessariamente, porque o sistema não é só baseado nele. Principalmente, não é, na verdade nem é, né? Porque se ele tá lá dentro, não tem como ele estar supervisionando. Então, tem todas aquelas pessoas que também estão lá, os seguranças lá do Round 6 e tudo mais. Aí tem todas essas quesitas. Então, tipo assim, eu acho que ele morrendo não fez grande diferença, não. Mas, sei lá, poderia ter mostrado ela ligando pra polícia, a polícia descobrindo toda essa questão, sei lá. E além do mais, o Frank morrendo eu achei tão do nada, sabe? Eu queria entender a motivação da mulher, sabe? Que, tipo, se ela... Porque eu fiquei muito na dúvida Ela não durante... fala, Eu acho que ela entendeu agora é minha também. vez? Ela fala. então... fala. Eu queria... Então, parece que ela quer controlar agora, não? Que ela quer ser a... Então, isso que eu fiquei na dúvida. Manda-chuva? Eu Mas não eu não sei. entendi. Será que ela se referiu à própria simulação ou ela referiu à própria vida? Porque eu entendi como Eu o cara entendi da controlava vida. ela completamente. Ele controlava ela, né? Então, pra mim, eu entendi que agora é minha vez de controlar a minha própria vida. Eu também entendi isso. Então, aí durante o filme eu fiquei muito na dúvida, que eu fiquei assim, será que ela é uma subchefe? Tipo, você tá ligada em tudo? Porque quando eu tava pensando que era uma coisa palpável, né, da tecnologia, eu falei assim, ela é subchefe ali. Só que aí na mesa lá de jantar, ela tava muito esquisita, tava se sentindo incomodada também, então eu falei assim, será que ela não tá sabendo o que tá acontecendo aqui também? Será que ela tá sendo iludida? Aí eu fiquei muito nessa dúvida. Sério que O quê? você teve essa impressão? Que ela tava se sentindo incomodada? Eu senti Eu um pouco tive dela também. incomodada. Eu também. Pra mim ela tava agindo assim, defendendo o Chris Pine, tava defendendo o Frank, não tava... Pra mim ela já sabia de tudo e ela concordava com o cara, ou pelo Então, menos
Era isso que eu fiquei na dúvida. trabalhava com ele e aceitava a realidade. É porque, por exemplo, Eu, faz muito eu sentido não essas entendi teorias. isso. E, tipo assim, tanto ele trabalhar com ela trabalhar com ele e aceitar a realidade, tanto de, tipo, ela ter se tocado no jantar, igual as outras mulheres também parecem ter se tocado, né? Que elas correm pro meio da rua, a outra fica batendo no marido, tipo assim, sai, me deixa em paz. Parece que todas elas meio que se tocaram no jantar e se revoltaram, né? Pelo menos a única que a gente viu se revoltando, tirando a Force Pill, foi a esposa do Frank, né? Mas aí, por isso que eu fiquei na dúvida, não sei se ela acordou pra realidade, se ela já tava imersa naquilo e simplesmente falou assim, não quero ajudar mais nisso, ou se ela falou assim, vou assumir o controle agora, porque você não tá sabendo liderar o servidor, sei lá, eu fiquei na dúvida, por isso que eu tô querendo, que eu puxei esse assunto, porque eu queria ter uma melhor explicação disso, sabe? Eu acho que ela queria controlar a simulação porque, dentre todas as mulheres que são controladas ali, ela ainda é a superior. Ela é que dá aula de balé, ela que é a anfitriã. Então parece que ela teria condições de tomar o poder do Frank e talvez mudar a simulação, alguns elementos da simulação, para que ela, para uma realidade que ela preferisse. E foi por isso que ela matou o Frank. No momento que ela viu que ele estava fraco, que ele não tinha mais condição de controlar aquela situação, ela viu uma brecha para tomar o poder. Foi Eu essa acho que a pode minha dar, interpretação. deu manga pra duas interpretações mesmo. Aí, no caso, eu acho que fica meio em aberto, né? Então, mas eu também, eu sei lá, eu acredito mais na parte que ela quis controlar a própria vida também. Porque eu não sei, tipo, eu acho que ela meio que se tocou também que a cagada que ela tá fazendo, sabe? Porque igual a Débora falou, ela como, assim, a gente já ficou puto de ver a situação, mas a Débora como mulher, ela sentiu bem mais que a gente, né? Então, tipo assim, talvez a mulher do Frank, se na hora que caiu pra realidade, falou assim, caralho, eu tô ajudando nisso, sabe? Talvez ela sabia meia verdade, sei lá. Aí eu pelo menos eu quero acreditar mais também nessa teoria, porque eu acho que deixou aberto para os dois tipos, mas que ela caiu na realidade e falou assim, não vou mais fazer essas mulheres passar por todas essas atrocidades, sabe? Nossa, e esse Frank, ele é o pior do pior do Gostoso. pior. Tá? Ele é o pior do tipo de homem que existe, porque ele é aquele homem que subestima a capacidade da mulher ao nível de que ele ficou falando, tipo, ai, nossa, eu achei que você ia ser um desafio um pouquinho melhor pra mim, sabe? Tipo, nossa, foi tão pouco, eu esperava mais de você. Nossa, que ódio. Cara, que ódio desse Aham. personagem. Toda vez que ele Ou, aparecia, dava vontade de esmurrar aquela porra daquela tela. Beijar e a cara gente, eu dele, tô, né? tô Não, bugado com uma Deus me coisa. livre. Para pensar aqui agora, a Débora falando esse negócio do controle do Frank, tem uma cena lá que o Force Bill e o Harry Styles tá transando lá, e ele chega, olha, fica olhando e vai embora. E tipo, mas só que ela, Aham. ela parecia não conseguir parar. Será que ela tem esse controle também no seu na programação que ela meio que é obrigada a transar, uma coisa assim? Sei lá, eu tô viajando isso agora, porque ela Ou não reagir, sei lá. então, por causa que ela não Faz reagiu. sentido. Porque como já tá todo esse clima de, tipo assim, ela tem que ser submissa ao homem, será que tem... Nossa, agora eu parei pensar nisso. Será que tem essa programação de ela tem que ser suscetível a querer transar sem parar? Porque, né, no filme tem essas... Né, igual a gente falou. Gente, faria sentido. Porque toda hora Faria que o cara sentido. chega em casa, ele já vai transar, então faz sentido. Tanto que Porque, na hora porque, cara, que ela nega transar, foi na hora que ela sai da Matrix e encara o hairstyle, sabe? Não sei, já achei aqui agora. faria sentido Faz mesmo. sentido. Porque quem em sã consciência fica o dia inteiro preparando um frango e na hora que o homem chega em casa, Joga no chão. ele taca ela em cima da mesa e ela derruba todo o frango que ela ficou o dia inteiro fazendo, tudo no chão. E acabou. Acabou. Não, quem em sã consciência faria isso? Ninguém. Não importa que é o Harry Styles, não importa. Não Oh, importa. faz sentido, porque isso é tipo assim, o completa submissão. A mulher se desgastou pra fazer todo aquele trabalho pra simplesmente um homem querendo transar conseguir sobressair sobre essa vontade, sabe? E tá, nossa, ainda faz muito sentido com a vida real do mostrado do Hairstyles lá, que na vida real ela chega em casa, ele quer transar e ela fala assim, eu vou dormir, foda-se. Sabe? E tipo assim, ela tava cansada e tudo mais, só que do jeito que ele é meio cabação, ele quer as coisas do jeito dele. Então, Na simulação, talvez ele quer que ela fique suscetível a ele a todo momento. Se ele quiser transar, elas vão transar.
Faz sentido. Nossa, agora faz muito sentido isso. Pelo menos na cabeça É. faz. Caralho, nossa, ficou muito pior a Muito simulação. pior. Caralho, É, velho. verdade. Ficou pior ainda, porque até então eu tava pensando assim, tá, ela meio que, tipo, tem que viver aquela vida, mas ela tem essas escolhas. Agora não. Não, Pois o é, mas fato eu acho que é dela, meio no momento que ela limitado. começa a pirar, ele sugere ter um filho com ela. Pra ver se coloca ela ainda mais dentro da simulação e ela para de desconfiar da Faz realidade. sentido também. Uhum. Verdade, faz sentido. Ah, é Caralho. pesado, né? Se for parar pra Pesado. Eu pensar, fiquei é muito bolado agora. pesado. Fiquei muito bolado agora, tipo assim. Já tava achando horrível. Agora mandou vezes É. 10. Nossa. Nossa, pelo amor de Deus, Nossa, cara. será que aquela vizinha que nunca para sem estar grávida? Será que, sei lá, o marido querendo ter filho pra caralho e ela sendo obrigada a ter filho sem parar? Ah, Pô, provavelmente pra manter a cabeça dela ocupada, né? Não, não só isso, mas tipo assim, sei lá, a vontade do cara, não sei. É, claro, né? Ele não vai fazer nada, né? As crianças pra só a mulher que se fode. Ai, gente, eu vou ficar falando disso não, porque vai me dando uma raiva, um ódio, vai. Bateu uma bad vibe Ai, aqui também. Eu tô quietinho, tô assim, mano, filho da puta, mano. Aí poderia nossa. eu queria agora ver se esse filho da puta pagar, mano. Aí eu tô ficando mais puto ainda de o filme ter desenvolvido mais. Tomar no cu. Ai, Então que vamos conversar ódio, mano. sobre o que seria no final. Porque Tá ela vendo? O homem é a acordou. pior espécie que já foi criada. Foi Ah, o homem é homem, todo um pelo cuzão amor de mesmo. Deus. Mas ó, ela acordou. Aí eu até brinquei com o Pedro falando que a aham. continuação é o Jogo Perigoso, aquele filme que a mulher tava amarrada na cama. Porque, tipo, como que ela vai sair daquelas amarras? Não, e mesmo que ela consiga sair das amarras, ela tá toda atrofiada. Ela vai. Verdade, nossa, porra. Só vai piorando. Caralho. Seria uma cena terrível. Ou começaria aqui o Bill 1, que ela mostra ela mexendo o dedinho assim, ó. Aí, Ô, gente, falar tantana. uma coisa, mudando de assunto. Falar uma coisa que me E o incomodou Vasco, nesse hein? filme. Tomando cu. Filho Uma da coisa puta. que me incomodou nesse filme, mas não sei. Eu só acho que é bom, mas não pra aquele filme. É a trilha sonora. Nossa, é muito forçado. Eu nem Gente, é reparei. bonito, mas não Que isso? combinou com o filme, Não, sabe? tipo, na cena tensa, aí coloca aquele coral Então, me super. dá uma Nossa. vibe de um filme que se passa numa floresta, na Amazônia, Não sei tive isso, lá. não. Me faz lembrar. Quê? Você tá sozinho nessa, Débora. O Eu Pedro tava vai te ao mar. ajudando, O mas. Pedro vai ao mar. A Débora assistindo o Neto Geo É jogar. que, é que aquela trilha sonora me faz pensar em outras coisas, não num filme que tem aquela estética. Eu só acho que a estética não Ah, combina, eu entendeu? nem reparei, mas das vezes que eu percebi não me incomodou não. Porque, por exemplo, no começo do filme foi uma vibe muito forçada. Tipo, muita música da época sendo encaixado em momentos muito aleatórios. Aí eu fiquei assim, tanto que eu tava aceitando muitas outras teorias de tipo, é tipo a vila. Que eles querem forçar, mostrar que isso aqui é uma simulação da Epic. Então, tipo, ele tá jogando informação sobre isso toda hora. Ou até mesmo que, sei lá, tem um negócio do governo e essas pessoas sendo manipuladas. Sei lá, eu acho que encaixou, pelo menos no começo do filme, ser forçado. Não, mas eu Mas. digo que eu tô falando das músicas, eu me refiro ao coral mesmo, assim, As músicas originais do filme, é, não as músicas as músicas de originais do época. É, mas não filme, lembro, nem isso. reparei. Tem um coral que, na verdade, é um conjunto de mulheres gemendo. Que? É sério. Não, tô falando sério. Tem um momento que. Eu não sei se é uma daquelas sequências. É depois de uma sequência que mostra aquelas imagens meio que psicodélicas Aham, sei. das mulheres dançando. Não é naquele momento em si, mas depois que a gente vê aquilo pela primeira vez, em algum momento do filme que tem uma situação meio estranha, começa a tocar esse coral de mulheres Eu gemendo. não reparei, não. É, eu também não reparei, mas essas músicas chamaram muita atenção, porque elas são músicas muito marcantes. E me Tô fez triste prestar agora, atenção, eu né? não E reparei. eu não, e eu não achei que combinou com a estética do Não, filme. combina não. As Entendi. músicas são boas, o coral é muito bom, mas não pra esse filme, porque não, a estética não tem a ver, sabe? Vou passar Simplesmente pano. não Ah, não, é o combina. cara lá, ó. Ele tá criando servidor agora. Essas músicas, então faz sentido. Ele não tá sabendo mixar direito. Aquelas- É. Nossa, mas tipo, eu achei que foi um puta vacilo, porque. Pra mim, pareceu aquela
aquele estereótipo de filme de terror que vai dar um jump scare e no momento do jump scare dá aquele um som de, sei lá, piano desafinado muito forte, violino, sabe? Aham. Foi mais ou menos nesse sentido. Foi pra forçar o sentimento da situação através da música. Sim. Eu não vi, não É, lembro. não rolou, né? Não rolou. Oi, falando das tretas agora, tipo, mudando de assunto. Nossa, deu treta pra caralho mesmo, né? Igual a Débora tinha comentado, mudou. Ai, não quero falar de treta dessa porra, não, viu? Por quê? Que, ó, só um Que marketing, hein? Ah, estragou o filme. Por que marketing? Tirou a estrela do filme, tirou o foco do filme e botou o foco nessas tretas. Ah, Que deu. tá. Oh, mas pior que eu não sei se tá tão mainstream essas tretas, sabe? Porque. Ah, meu filho, porque você não viu o dia que aconteceu. Só ninguém falava outra coisa. Ah, mas talvez seja na sua Eu não bolha. faço ideia do que vocês Exatamente, estão falando. talvez seja na sua É. bolha. Porque eu fui saber disso quando eu fui pesquisar no CNA, qual que é o dia que foi assistir. Aí tava lá em primeiro lugar assim, saiba sobre as polêmicas de Não Se Preocupe, Querida. Tô assim, hã? É por isso que eu fiquei meio assim, ué. Mas. Ah, mas é porque é a minha bolha mesmo. Então. Aí, ó, Pedro, só pra te explicar. A diretora, que é a vizinha que quer ter filhos, sabe? Aquela é a diretora. Ela começou a pegar o hairstyles e separou Qual do... vizinha? A vizinha que quer ter filhos. Que tem filhos lá, né? Queria ter filhos. Qual? Não, mas tem mais de uma. Ah, Não é a que- grávida, não. não. É aquela que sabia que. A que fuma toda hora A fuma toda ou hora. a que tá Ai, grávida? fomos toda hora. Ah, tá. Aí ela pegou o hairstyles enquanto ela tava casada, ela largou o marido pra ficar com o hairstyles e tá com o hairstyles. Aí a Force Pill. A controvérsia. Aí eu tô falando aqui no que eu ouvi no Choquei. Que eu parei. Mas. Mas o que eu ouvi por alto, assim, que eu também não me interessei. Aí o Force Pill tava putaça porque as coisas não estavam funcionando direito dentro do set de filmagem. Era uma bagunça, ela não aguentava mais ficar lá gravando esse negócio. Tanto que em cabine de imprensa, essas paradas assim, tapete vermelho, ela nem olhava na cara da diretora. Então ela tava nessa situação. Tanto que tem uma cena lá dela correndo no filme da Force Pill. Aí todo mundo tava fazendo meme disso, falando que ela tava fugindo do set de gravação. Que lá era improvisado. Mas aí tem isso. O Chris Pine. Não, tem uma cena lá que. Cena não, tem uma exibição que parecia que o Harry Styles cuspiu no Chris Pine. Aí a cena gerou polêmica pra caralho, do nada. Aí. Gente, Nossa, tá uma loucura. nada a ver, nada a ver, nada a ver. Foi um marketing muito. Ah, eu achei uma bela de uma bosta, porque esse filme é um filme que o povo apostou muito dinheiro. Inclusive, os caras lá em Hollywood postaram muito dinheiro nesse filme, porque a Olivia Wilde, ela fez um trabalho legal, assim, considerado legal pelos críticos do cinema, naquele filme Booksmart, um negócio assim. E foi muito elogiada. E aí, quando ela falou que ela queria fazer esse projeto do Don't Worry Darling, teve até briga de galinha e galo pra poder ver qual produtora quer fazer esse filme. Mas no final das contas. Eu posso falar um momento que eu quase A Débora desabei quebrou, a no Débora cinema? quebrou com a briga de galinha e galo. Vai, Pedro. Aquela cena da mesa que a Florence Pugh começa a expor os Será que eu negócios. vi o que você viu? E aí... Não sei quem que fala assim, essa situação tá muito ridícula. Aí o Chris Pine fala baixinho assim, tá muito ridículo mesmo. Que? Peraí, qual E eu não cena? sei porquê. Na mesa de jantar, o Chris Pine, não sei em que momento ele reage, ele balança a cabecinha assim e fala, tá ridículo isso aqui. Eu não sei porquê, mas aquilo me quebrou de um jeito. Gente, o que eu tava falando? Nem reparei. Nossa senhora. Caralho. Ai. Resumindo, esse filme era pra ser um filme bom, um bom filme do ano e não foi. Só isso que eu tinha pra falar. Ô, Jesus. Acabou, Vandinha. Eu não tô conseguindo manter Acabou a meu plenitude do... raciocínio, cara. Acabou meu raciocínio. Então é isso, galera. Depois dessa coringada aqui no final, acho que tá bom por hoje, né? Se vocês gostaram do filme, enviem uma mensagem pra gente falando por que vocês gostaram. Se vocês não gostaram do filme, fala pra gente também por que vocês não gostaram. Pode enviar essa mensagem pelo Instagram ou pelo e-mail. Nosso e-mail é rodafitapodcast@gmail.com. Nosso Instagram é rodafitapodcast. Fiquem à vontade.
E se vocês tiverem sugestões de filmes parecidos ou não, envia pra gente também. A gente vai adorar ouvir ou ler essas sugestões. E até mais. Alô, galera! Hello.